Buenos dias, irmãos. Com muita alegria, né, que acá estou com vocês, né, com humildade, né, para receber essa missão, esse ministério, né, da parte do Senhor, para caminharmos juntos. Então, né, a minha, né, primeira fala com vocês. Vou falar. Sí, mi primera vez hablando con ustedes, No sentido de me colocar à disposição de vocês, en né? el sentido de colocarme a disposición de ustedes. Eu estou, né, sem a Miriam, sem as crianças por enquanto, Estoy acá sin mi esposa Miriam y sin los niños, mientras tanto. no entanto, eu gostaria de estar com vocês, né? Então, queria me colocar à disposição. Aún así me gustaría estar con ustedes y me coloco a su disposición Para tomarmos um café juntos, para termos um tempo. Então, por favor, quem, né, puder e desejar, né, nos conhecer melhor, vamos separar um tempo para estarmos juntos. Por lo tanto, quien desee tomarse un café conmigo o un tiempo de conversación, estoy a su disposición y vamos a buscar ese tiempo juntos. Não quero ser um pastor distante de vocês, quero estar com vocês. No quiero ser un pastor distante, sino que quiero estar con ustedes, acompañar a cada uno de ustedes. Então, por favor, né, estejam comigo nessa caminhada inicial. Así que, por favor, acompáñenme en este caminar inicial. E ao final do culto, né, depois da celebração da Santa Cena, eu vou estar à porta e quero abraçar cada um de vocês, né, oficialmente como vosso pastor. Y al final del culto, entonces yo estaré ahí a la salida de la puerta, luego de la Santa Cena, para abrazar a cada uno de ustedes y saludarlos como su pastor. Ok? Vamos à predicação da palavra do Senhor. Vamos entonces a la predicación de la palabra de Dios. Gênesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. versículos 1 al 9. O Julio lerá para nós na versão Reina e Valera. Vamos a leer entonces Reina Valera, esta es la versión de 1995. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Versículo 9. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquellas tierras hasta el lugar de Siquem, donde está la cima de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos bendizer o Teu nome por Teu cuidado, por Tua bondade para com a Tua igreja. De fato, o Senhor és o pastor da igreja. Todos os outros são pastores auxiliares, são pessoas que o Senhor chama para ajudar o Senhor, ó Deus, ou melhor, não atrapalhar o Senhor no pastoreio do Senhor sobre a vida do Teu povo.
E quero agradecer ao Senhor pela vida da Igreja Presbiteriana del Vale. Graças, Senhor, por este teu povo. Graças, Senhor, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem abençoado, tem cuidado deste rebanho do Senhor. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que a graça do Senhor nos assista. A mim que predico a palavra do Senhor, a meus irmãos que a recebem, que a graça do Senhor nos envolva nessa manhã. É o que humildemente pedimos e desde já agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Eu fiquei pensando, Yo me quedé pensando, como começaria meu tempo com os irmãos como seu pastor? ¿cómo empezaría este tiempo con los hermanos de la iglesia como siendo pastor? Que reflexão eu traria nesse primeiro momento para os irmãos? ¿Cuál sería la primera reflexión para este momento con los hermanos? E Deus colocou no meu coração Y Dios colocó en mi corazón esse texto das Escrituras, este texto en las Escrituras, que é uma passagem chave do livro de Gênesis. que es un pasaje clave en el libro de Génesis. Muitas vezes pensamos que é uma passagem chave Muchas veces pensamos que un pasaje clave porque nos apresenta um personagem muito importante da Bíblia, es cuando nos presenta un personaje muy importante de la Biblia, Abraão, Abraham, pai dos muçulmanos, padre de los musulmanes, pai dos judeus, padre de los judíos pai dos cristãos. y padre de los cristianos. Então pensamos, Abraão está aqui para nós como alguém que é um modelo inatingível. Entonces pensamos, Abraham está aquí para ser un modelo inalcanzable. Mas essa passagem é chave porque ela nos faz olhar a história de Abraão Pero este pasaje es clave porque nos hace ver la historia de Abraham como um modelo real de fé. como un modelo real de fe. Há alguma coisa que é só de Abraão nesse texto, Hay una cosa que es solo de Abraham en el texto, mas a Bíblia nos diz que ele é o pai de todos os que seguem a Deus. pero la Biblia nos dice que es el padre de todos los que siguen a Dios. É por isso que essa passagem é chave para nós. Por eso que este pasaje es clave para nosotros, Porque Deus está colocando Abraão no centro dos seus planos porque Dios está colocando a Abraham en el centro de sus planes para reverter tudo que deu errado até agora na história do homem. para revertir todo lo que estaba equivocado en la historia del hombre. Se voltarmos os nossos olhos para Gênesis 3, 22 a 24, Si volvemos a ver Génesis 22 al 24, nós nos depararemos com tudo que está errado na história humana. vamos a ver entonces todo lo que estaba equivocado en la historia humana. E a desobediência segue gerando maldições sem fim. Y la desobediencia sigue generando errores maldiciones interminables en la historia humana. Mas não acá. Pero no acá. Aqui há um novo começo. Aquí hay un nuevo comienzo. Porque Deus está dizendo que há possibilidade Porque Dios está diciendo que hay una posibilidad de que a obediência vai trazer bênçãos intermináveis. que la obediencia va a traer bendiciones interminables. É uma promessa sobre o Evangelho. Es una promesa acerca del Evangelio. Porque Deus está chamando Abraão Porque Dios está llamando a Abraham para ser um agente de sua graça redentiva na terra. para ser un agente de su gracia redentora en la tierra. Mas ao mesmo tempo, o chamado de Abraão Pero al mismo tiempo el llamado de Abraham ilustra o que acontece na vida de cada dos cristãos. ilustra lo que pasa en cada una de nosotros como cristianos. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Y de eso es lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana. Sobre o chamado de Deus
sobre el llamado de Dios e as promessas de Deus para a vida dos cristãos. y las promesas de Dios para la vida de cada cristiano. E a primeira coisa que vemos Y la primera cosa que vemos é o chamado de Deus. es el llamado de Dios. Versos 1 a 3, Del verso 1 al 3, o escritor sagrado el escritor sagrado nos fala sobre Deus chamando Abraão para participar dos seus planos. nos habla sobre el llamado de Dios llamando a Abraham para dar a conocer sus planes. Mas ao mesmo tempo a Escritura está nos dizendo que toda a história de salvação começa desse mesmo jeito. Pero al mismo tiempo la Escritura nos está diciendo que toda la historia de la salvación comienza de esa misma forma. Não é apenas a história de Abraão, é a história de todo cristão. No es solo la historia de Abraham lo que vemos, es la historia de todos los cristianos. Abraão é para nós modelo de cristão nas Escrituras. Abraham es un modelo de cristiano en la Escritura. Olhando o capítulo 11, Mirando el capítulo 11, versos 27 a 32, del verso 27 al 32, o escritor sagrado nos diz que está começando novo capítulo, uma nova história que terminará apenas no capítulo de número 25 de Gênesis. el escritor nos dice que está comenzando una nueva historia y que esta historia va a terminar recién en el capítulo 25 de Génesis. Mas esse capítulo, essa história não começa com fé. Pero esa historia, este capítulo, no comienza con la fe. Deus vai estabelecer plano e propósito, Dios va a establecer un plan y un propósito, mas é preciso que nós entendamos que esse plano e propósito de Deus não começa com uma fé nossa. pero necesitamos entender que este plano y este propósito de Dios no comienza con una fe que es nuestra. Começa com o chamado de Deus. Comienza con el llamado de Dios. Começa com Deus se revelando ao seu povo. Comienza con la revelación de Dios hacia su pueblo. E percebam que a partir do chamado de Deus, o tom da narrativa muda. Y pensemos en que a partir del llamado de Dios, toda la narración cambia. Do capítulo 3 ao capítulo de número 11, nós temos maldições sobre o homem. Del capítulo 3 al capítulo 11 vemos solo maldiciones en la vida del hombre. Mas do capítulo 12 em diante, a bênção de Deus é possível sobre a vida do homem. Pero a partir de este capítulo vemos entonces bendiciones en la vida del hombre. Porque essa é a história da salvação. Porque esa es la historia de la salvación. Deus, por meio do seu chamado, nos oferecendo esperança em meio às nossas maldições. Dios por medio de su llamado nos ofrece esperanza en medio de estas maldiciones. Começa com Deus se revelando graciosamente ao seu povo. Comienza con la revelación de Dios a través de la gracia hacia su pueblo. E inicialmente não é Abraão o herói dessa narrativa, é o seu pai, Terá. Y en esta historia no es Abraham quien comienza como el héroe de esta historia, el Salvador, sino que es su padre, Terá. Se os irmãos prestaram atenção, essa não é a primeira vez que Deus falou a Abraão, porque o texto está dizendo que essa resposta vem quando ele está em Harã. Entonces, si tomaron atención en el texto, nos vamos a dar cuenta de que no es la primera vez que Dios le habla a Abraham. Ya le había hablado anteriormente, y lo vemos ahí en el texto en Harán. Deus havia falado com Abraão em Ur dos Caldeus. Él había hablado con Abraham en Ur de los Caldeos. Em meio a contexto de perdição e maldição completos. En medio a un contexto de maldición y perdición completos. Desde que o homem saiu do paraíso. Desde que el hombre sale del paraíso. Há no capítulo de número 3 uma história dizendo que a porta do paraíso ficava a oriente, a leste. Hay una historia en el capítulo 3 que dice que el paraíso se encontraba hacia el oriente.
E de lá para cá, esse homem está sempre se movendo para o oriente, para o leste, para longe de Deus. Entonces, desde ese momento, el hombre comienza a moverse hacia el oeste, alejándose de Dios. E no capítulo de número 11, versos 1 a 7, Y en el capítulo, en los versículos 1 al 7, el capítulo 11, capítulo 11, versos 1 a 7, 11 del 1 al 7, nós temos a famosa história da Torre de Babel, nosotros tenemos la famosa historia de la Torre de Babel, que é a tentativa humana de construir a vida, a história sem Deus, longe de Deus. que es el intento humano del hombre construir una vida lejos de Dios. Dá errado. Y está equivocado. E esse homem continua para o oriente e ele chega até um lugar chamado Ur dos Caldeus. Y no le funciona, y entonces este hombre se mueve hacia más al poniente, hacia la tierra de Ur de los Caldeos, Que é um lugar histórico, que es un lugar histórico, conhecido na antiguidade por ser o centro da adoração do deus Lua. es un lugar que en la historia antigua se conoce como el centro de adoración de un dios llamado Lua. E Terá, pai de Abraão, Y Terá, padre de Abraham, és um homem profundamente envolvido em idolatria. es un hombre completamente envolvido en la idolatría. O nome de seus filhos, El nombre de sus hijos, o nome de seus netos, el nombre de sus nietos, o seu próprio nome, su propio nombre, são nomes que refletem a adoração idólatra. son nombres que reflejan esta adoración idólatra. É curioso como, essa é a história da humanidade quando nós somos deixados por nossa própria conta. Es curioso cómo esta es la historia del hombre cuando nosotros estamos lejos de Dios y vamos por nuestra cuenta. O sociólogo americano Robert Bellah El sociólogo americano Robert Bellah tem livro muito interessante chamado Hábitos do Coração, tiene un libro interesante que se llama o se titula Hábitos del Corazón, que é o registro de entrevistas que ele fez com as pessoas y es un registro de las entrevistas que él hace con las personas sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida. para hablar acerca del sentido y el propósito de la vida. E há uma entrevista em particular Y hay una entrevista en particular que ele fez com uma mulher chamada Sheila Larson. que él hace con una mujer llamada Sheila Laza. É uma enfermeira Es una enfermera que, quando perguntada sobre no que cria, no que baseava o sentido e o propósito da sua vida, que cuando le pregunta acerca de en qué basaba el sentido y el propósito de su vida, ela disse que ela tinha uma filosofia pessoal ella dice que tenía una filosofía personal que se chamava Sheilaísmo, que se llamaba Sheilaísmo, do seu nome, su que propio nombre, consistia no seguinte: eu procuro amar a mim mesma y consistía en yo lo que busco es amarme a mí misma e ser boa comigo mesma. y ser buena conmigo mismo, E o resto que se vire. y el resto que haga lo que quiera. Percebam como o Sheilaísmo Pensemos como el Sheilaísmo é a própria filosofia pessoal que dirige a vida humana. es la propia filosofía que dirige la vida humana. As pessoas estão caminhando neste mundo com um código de fé pessoal Las personas caminan en este mundo con un código de fe personal, que imaginam que a sua realização pessoal, a sua felicidade pessoal dependem única e exclusivamente de si mesmas. donde piensan que su realización personal, su éxito personal y alegría dependen solamente de ellos mismos. Mas não é assim com as Escrituras. Tudo começa com Deus falando ao homem. Pero no es así como dice la Escritura. Apesar Todas las cosas de comienzan, disculpa, todas las cosas comienzan Dios hablándole al hombre. Deus se apresenta a um homem que não era diferente dos seus contemporâneos.
Dios se presenta a un hombre que no es diferente a los contemporáneos. Abraão não estava buscando a Deus. Abraham no estaba buscando a Dios. Abraão não tinha fé no seu coração. Abraham no tenía fe en su corazón. Abraão era um homem que estava imerso à sua idolatria, vivendo no seu mundo, né, com seus conceitos, com suas buscas. Abraham era una persona que buscaba sus propios intereses. Todo lo que era en su vida era exactamente lo mismo que hacía el resto de las personas. Como milhares de pessoas que estão aí fora, tentando alcançar Deus pelos seus esforços pessoais, sem perceber que esses esforços são perversos. Igual que millares de personas que están hoy día allá afuera, tratando de encontrar a Dios a través de sus propios esfuerzos personales. Percebam, a religião de Babel. Pensemos en la religión de Babel. Nós vamos alcançar o céu sem Deus. Nosotros vamos a alcanzar el cielo sin Dios. Essa é uma receita perversa. Esa es una receta perversa, De ruína. de ruina. Mas não é diferente, né, da receita religiosa, Pero no es diferente de la receta religiosa, que é identificada no pai de Abraão. que identificaba al padre de Abraham. Abraão tem um pai que é religioso, mas que não tem fé. Abraham tenía un padre que es religioso, pero que no tenía fe. Você nunca vai encontrar Abraão dizendo que Deus era o Deus do seu pai. Nunca va a encontrar a Abraham diciendo que su Dios era el Dios de su padre. Mas curiosamente, quando Deus chamou Abraão, Pero curiosamente, cuando Dios llama a Abraham, seu pai pegou carona no chamado. su padre se fue con él. Lo buscó igual que Abraham, buscó al Dios de Abraham. E se lembram que Deus se apresentou a Abraão em Ur dos Caldeus e disse assim: olha, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Recuerdan que Dios se presentó a Abraham allá en la tierra de Ur de los Caldeos y le dijo: tú vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Mas quando esse chamado vem novamente, Abraão está em uma terra. Pero cuando ese llamado viene nuevamente, Abraham está en otra tierra, Em uma terra. en una tierra. Qual é a terra que o texto identifica aí? ¿Cuál es la tierra que ustedes logran identificar ahí? Aram, Harán, que era uma cidade irmã de Ur dos Caldeus. que era una ciudad hermana de Ur de los Caldeos. Não é por coincidência que essa cidade era um centro da adoração do Deus Lua também. No es una coincidencia de que esa ciudad fuera el centro de adoración de este Dios Lua. Terá morreu nessa cidade no meio do caminho. Terá, o Taré, en la traducción española, Morreu murió en esa ciudad, en medio del camino. no meio do caminho. Ele não chegou à terra prometida. Por quê? Porque eras meramente um homem religioso. Entonces él muere en medio del camino, él no llega hacia la tierra prometida. ¿Y eso por qué? Porque era solamente un hombre religioso. Agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre Terá e Abraão? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre Abraham y Taré? O que vocês acham que seja? ¿Qué piensan ustedes que puede ser? A diferença é a graça de Deus. La diferencia es la gracia de Dios. Abraão recebeu graça de Deus. Abraham recibe la gracia de Dios. Ele não estava buscando essa graça. Él no estaba buscando la gracia. Ele não estava buscando uma outra vida, uma circunstância diferente. Él no estaba buscando cambiar su vida, buscando circunstancias diferentes o mejores. Ele era um homem imerso à sua perdição. Él era un hombre que estaba sumergido en su propia perdición. Até que a graça de Deus o alcançou. Hasta que la gracia de Dios lo alcanza. E esse é o chamado de Abraão. Y ese es el llamado de Abraham. Deus chama Abraão como chama a cada um de nós para andar com Ele. Dios llama a Abraham como nos llama a cada uno de nosotros para andar con Él. E a menos que Ele ilumine o nosso coração,
a menos que Ele abra a nossa mente, nós permaneceremos perdidos nos nossos delitos e pecados. Y a menos que Dios abra nuestra mente, nosotros permaneceremos perdidos en nuestros delitos y pecados. Esse é o segredo da redenção, da eleição, queridos. Ese es el secreto de la redención y la elección, mis queridos hermanos. Que Deus nos encontra onde nós estamos. Que Dios nos encuentra en el lugar donde estemos. Deus achou Abraão perdido em meio à idólatra Ur dos caldeus. Dios encontró a Abraham perdido ahí en medio de la tierra de Ur de los caldeos. Como Deus chamou Zaqueu, que estava perdido na terrível cidade de Jericó. Así como Dios llamó a Zaqueo, que estaba perdido en la terrible ciudad de Jericó. Deus encontrou Nicodemos e Paulo perdido entre os fariseus. Dios encuentra a Nicodemos y a Pablo perdido entre los fariseos. Atos capítulo 17 Hechos capítulo 17 nos diz que Deus encontrou um homem chamado Dionísio e uma mulher chamada Damaris, perdidos na fútil cidade de Atenas. Hechos nos dice que Dios encuentra a Dionisio y Damaris en esta horrible ciudad llamada Atenas. És o segredo da fé. Ese es el secreto de la fe. Deus nos encontra onde nós estivermos. Dios nos encuentra donde nosotros estemos. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as situações. En todos los lugares, circunstancias y situaciones. Tudo começa com o chamado de Deus para as nossas vidas. Todo comienza con el llamado de Dios en nuestra vida. Não somos nós que buscamos a Deus, é Deus que nos busca. No somos nosotros quienes están buscando a Dios, es Dios quien nos busca. Mas quando esse chamado vem, Pero cuando ese llamado viene, há dois imperativos no chamado de Deus para a vida de Abraão e para a vida de cada um de nós. hay dos imperativos en este llamado, tanto para Abraham como para nosotros. Deus disse a Abraão primeiro: saia. Lo primero que Dios le dice a Abraham es: sal. Saia da tua terra, Sal de tu tierra, do meio da tua parentela, de en medio de tu parentela, saia da casa do teu pai sal de la casa de tu padre e vá para uma terra estrangeira que eu te mostrarei. y anda a una tierra extranjera que yo te voy a mostrar. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Que Deus nos chama a sairmos da cá, de onde nós vivemos, para ir para uma terra estrangeira. É possível eu sair do Brasil para estar acá com ustedes. ¿Significa que Dios nos está diciendo: sal de ahí de donde estás, de donde vives, para irte a una tierra extranjera? Es posible. Yo salí de Brasil y estoy acá con ustedes. Deus tirou Abraão de Ur para ir a Canaã. Dios sacó a Abraham de Ur para ir a Harán. Mas o princípio que está aqui revelado no chamado Pero el principio que está revelando acá el llamado é que nós somos chamados es que nosotros somos llamados a sair da cidade dos homens a salir de la ciudad de los hombres e buscar o nosso sentido na cidade de Deus. y buscar entonces nuestro sentido en la ciudad de Dios. Hebreus capítulo 11, verso 10 Hebreos 11, 10 nos diz que pela fé Abraão buscava uma cidade de fundamentos eternos. nos dice que Abraham buscaba una ciudad de fundamentos eternos. Portanto, irmãos, a separação é mandamento do Evangelho. Por lo tanto, hermanos, la separación es un mandamiento del Evangelio. Deixar a nossa terra, os nossos parentes e os nossos pais, significa romper com as ambições, com as lealdades. Dejar entonces nuestra tierra, nuestros parientes y nuestras condiciones es A casa do nosso pai, romper com as ambições, com as motivações. romper con ambiciones y motivaciones
dessa sociedade contrária a Deus, de esta sociedad contraria a Dios, da sociedade de Babel, da sociedade de Ur, de la sociedad de Babel, de la sociedad de Ur, que naturalmente modela a nossa existência humana. que naturalmente modelan nuestra existencia humana. Deus nos diz que nós precisamos romper com nossa natureza pecaminosa. Dios nos dice que necesitamos romper esta naturaleza pecaminosa, Mas essa não é uma jornada fácil. pero esta no es una tarea fácil. Não é fácil sair No es fácil salir daquilo que nos molda, de aquello que nos mueve, daquilo que nos dá ambições, motivações. de eso que nos da ambiciones y motivaciones, Mas é necessário pero es necesario para que nós entendamos o plano e o propósito de Deus. para poder entender los planes y propósitos de Dios. Mas é preciso que nós nos lembremos Entonces necesitamos acordarnos, recordar que todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus começa com o êxodo. que todo plan de Dios comienza con un éxodo. É preciso que nós saiamos. Es necesario que nosotros salgamos. Mas lembre-se, Recuerde, a idolatria não é um problema antigo, la idolatría no es un problema contigo, é um problema perene. es un problema que se mantiene, Está sempre presente junto aos nossos corações. está siempre presente en nuestros corazones. De acordo com a história bíblica, De acuerdo con la historia bíblica, Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, Dios llamó a Abraham para salir de Ur de los Caldeos, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. para ir a una tierra que él le mostraría. E Abraão saiu, Y Abraham salió, mas ele parou no meio da estrada. pero él paró en medio del camino. E segundo os comentaristas bíblicos, Y según algunos comentaristas bíblicos, ele ficou cerca de 25 anos estacionado em Harã. él se quedó unos 25 años en la tierra de Harán. Por que Harã? ¿Por qué Harán? Porque era familiar. Porque él era familiar. Quando nós dizemos assim, que nós temos coisas familiares, são aquilo que nos dá sentido e segurança. Cuando nosotros hablamos de cosas familiares, son aquellas cosas que nos hacen sentido y nos dan seguridad. É fácil sair, Es fácil de alguna forma salir, mas é difícil romper completamente com aquilo que nos modela, com aquilo que nos molda de forma idólatra. pero es difícil romper con aquello que es nuestro molde, aquello que ha hecho lo que somos hoy. João Calvino disse Juan Calvino dice que o coração humano que el corazón humano é uma fábrica incansável de ídolos. es una fábrica incansable de ídolos. É por isso que nós precisamos de fé para permanecermos na jornada, no caminho. Por eso nosotros necesitamos de fe para mantenernos en esta jornada de caminar. Porque os nossos ídolos Porque nuestros ídolos não são imagens que estão em altares espalhados por aí. no son imágenes que están por ahí en altares entre medio del hogar. São coisas que nós guardamos bem perto do nosso coração. Son cosas que nosotros guardamos muy cerca de nuestro corazón. Pode ser uma carreira Puede ser una carrera de sucesso, con éxito, pode ser prata, puede ser dinero, pode ser a nossa própria família. puede ser incluso nuestra familia. Mas quando Deus se revela a nós, Pero cuando Dios se revela a nosotros, não é para que nós fiquemos isolados do mundo, no es para que nosotros quedemos ermitañamente en el mundo, mas para que nós rompamos com os padrões do mundo. sino para que rompamos con los patrones del mundo. Porque só assim Porque solo así
Podemos entender o outro imperativo de Deus para o nosso chamado. Podemos entender el siguiente imperativo de Dios para nuestro llamado. Deus não disse apenas a Abraão, saia, Dios no solamente le dice a Abraham, sale, mas Deus disse, seja uma bênção. sino que Dios también le dice, sea una bendición. Deus disse, você precisa se separar do mundo Dios le dice, necesitas separarte del mundo para que você seja uma bênção para o mundo. para que tú seas una bendición para ese mundo. Porque é necessário, irmãos, que Deus defina a nossa agenda. Porque es necesario que Dios defina nuestra agenda. É preciso dizer não ao mundo Es necesario decir no al mundo para poder dizer sim ao mundo. para poder decirle sí al mundo. A agenda cristã, La agenda cristiana, a vida cristã, la vida cristiana, não é algo que nós inventamos, no es algo que nosotros inventamos, não é algo que nós criamos, no es algo que nosotros hayamos creado, é algo que nós recebemos da parte de Deus para as nossas vidas. es algo que nosotros recibimos de parte de Dios para nuestra vida. Deus precisa ser uma prioridade absoluta nas nossas vidas. Dios necesita ser la prioridad absoluta en nuestra vida. Ele precisa ser a força que modela o nosso casamento, a nossa criação de filhos. Dios necesita ser la fuerza que modela nuestro casamiento, nuestro criar a nuestros hijos, A forma como nós ganhamos e gastamos o nosso dinheiro. la forma en que nosotros ganamos y gastamos nuestro dinero. A menos que nós entendamos isso, A menos que nosotros entendamos esto, nós nunca seremos uma bênção para o mundo, nosotros nunca seremos una bendición para el mundo, como Deus chamou Abraão a si. como Dios llamó a Abraham a ser. O chamado de Deus El llamado de Dios nos torna pessoas diferentes. nos hace personas diferentes, Com vidas diferentes, con vidas diferentes, chamados para um lugar diferente. llamados para un lugar diferente. E a grande verdade é que nenhum de nós estava buscando isso. Y la verdad es que ninguno de nosotros estaba buscando eso. E isso é motivador para nós. Y eso debe ser motivador para nosotros. Deus chama os que Ele tem em todos os lugares. Dios llama a aquellos que tiene en todo lugar. Há algum tempo atrás, Hace un tiempo atrás, lá no Brasil, allá en Brasil, as nossas mulheres estavam lendo um livro las mujeres de la iglesia estaban leyendo un libro devocional de devocional, de uma autora chamada Rosaria Butterfield, de una autora llamada Rosalia Butterfield, que tem testigo muito interessante. Era uma professora de inglês, que tiene un testigo muy interesante, que era una profesora de inglés, lésbica, confortável em seu estilo de vida, que estaba tranquila con su estilo de vida, desfrutando de sucesso na sua profissão, disfrutando de éxito en su profesión, completamente desinteressada de Cristo. completamente desinteresada de lo que es Cristo. Mas dia essa mulher Pero un día esa mujer ouviu sobre Cristo escuchó acerca de Cristo e ela foi transformada y ella fue transformada numa mãe educadora, en una madre educadora em uma esposa de pastor. y en una esposa de pastor. Que beleza é essa graça de Deus! Qué belleza hay en la gracia de Dios. Porque Deus alcança aqueles que não estão buscando por Ele. Porque Dios alcanza a aquellos que ni siquiera lo están buscando. Então qualquer é algo da graça de Deus. Entonces cualquiera de nosotros, cualquier persona, es realmente el blanco de la gracia de Dios. O Deus que alcançou Abraão, Dios que alcanzó a Abraham, que nos alcançou, que nos alcanzó a nosotros, é capaz de alcançar a qualquer que está perdido na vida. es capaz de alcanzar a cualquiera que está perdido en la vida. Por isso precisamos
nunca desprezar o chamado de Deus. Por eso que necesitamos nunca despreciar el llamado de Dios. Quando nós oramos, Cuando nosotros oramos, não negligencie a oração. no olvide, menospreciar la oración. No menosprecie la oración, Porque Deus está ouvindo as nossas orações. porque Dios oye nuestras oraciones. Ele está conosco. Él está con nosotros. Quando nós falamos a sua palavra, quando nós predicamos a sua palavra, Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando quando nosotros nós predicamos, lemos a sua palavra, cuando nosotros leemos la palabra, não menospreze a palavra de Deus, no menosprecie la palabra de Dios, porque a palavra de Deus pode quebrar o coração mais endurecido. porque la palabra de Dios puede quebrar el corazón más endurecido. És a beleza da graça de Deus, Es la belleza de la gracia de Dios, do chamado de Deus. del llamado. Deus não precisa de nós. Dios no necesita de nosotros. Há uma história Hay una historia de um homem de un hombre que estava sendo entrevistado pelo consistório que estaba siendo entrevistado por el consistorio para publicar a sua fé. para hacer pública su fe. E o moderador do consistório Y entonces el moderador del consistorio perguntou a ele: le preguntó: no que consiste a fé e a salvação? ¿en qué consiste la fe y la salvación? E ele respondeu: é um acordo Y él responde: es un acuerdo entre duas partes. entre dos partes. O pastor disse: como assim? Entonces el pastor queda mirando y dice: ¿cómo es eso? Como bom presbiteriano, o pastor diz: é ato soberano de Deus. Entonces, como buen pastor presbiteriano, él dice: esto es un acto soberano de Dios. Ele diz: sim, Y él dice: sí, fui salvo por Deus. fui salvo por Dios. E o pastor perguntando: qual é a tua parte nesse acordo? Y entonces el pastor le pregunta: ¿y cuál era tu parte en ese acuerdo entonces? Eu entrei com meu pecado. Yo entré con mi pecado. Essa é a história da redenção. Esa es la historia de la redención. Todos nós somos pecadores, Todos nosotros somos pecadores, miseráveis pecadores. miserables pecadores. Se formos sinceros Si fuésemos sinceros a respeito da nossa própria condição, sobre nuestra propia condición, o lugar que está destinado a nós el lugar que está destinado a nosotros é o inferno. es el infierno. Mas nós temos um Deus gracioso Pero nosotros tenemos un Dios de mucha gracia que continua se revelando a nós outros. que se continúa revelando a nosotros. Deus falou com Abraão em Ur, Dios habló con Abraham en Ur, falou com Abraão em Arã habló con Abraham en Harán e continuou falando com Abraão continuamente até o final da sua história. y continuó hablando con Abraham continuamente hasta el final de la historia de él. A segunda e última parte dessa história Segunda y última parte de esta historia diz respeito às promessas de Deus para a vida de Abraão. es respecto a las promesas de Dios para la vida de Abraham. Deus não disse apenas a Abraão que ele tinha mandados a obedecer. Dios no le dijo solamente a Abraham que había sido mandado a obedecer. Deus disse que haveria recompensas para Abraão. Dios le dice que habrían recompensas para él. Percebam que Deus disse: olha, eu vou abençoar você. Pensemos lo siguiente: Dios le dice: mira, yo voy a bendecirte, Eu vou fazer de você um grande povo. yo voy a hacer de ti un gran pueblo. Todas as pessoas que te abençoarem serão abençoadas, Todas las personas que te bendigan van a ser bendecidos, e todas as pessoas que se levantarem contra você serão amaldiçoadas. y todas las personas que se levanten contra ti van a ser maldecidas. Prestem bem atenção nas bênçãos ou promessas que Deus faz a Abraão. Entonces pongamos atención en aquellas bendiciones y promesas que Dios le hace a Abraham.
Un pastor americano, James Boyce, Un pastor americano llamado James Boyce, comentando sobre esse texto, comentando sobre el texto, diz que dos irmãos de Abraão dice que uno de los hermanos de Abraham fundou uma cidade com o seu nome, fundó una ciudad con su nombre, chamado Naor. llamado Nahor. E Abraão não fundou nada. Y Abraham no fundó nada. E aí ele disse assim: imagine a cena de Terá falando sobre os seus filhos. Entonces a él, este pastor dice, imaginen ahora esta escena de Taré hablando con sus hijos. Eu tenho aqui meu filho Naor, que é muito bem sucedido, ele tem uma cidade. Entonces él dice orgullosamente, tengo aquí a mi hijo Nahor, que fundó una ciudad. E perguntam para ele: e seu filho Abraão, que fim levou? Y entonces pregunta, ¿y su hijo Abraham qué hizo? Esse é um problema. Ese es un problema. Ele ouve vozes, Él escucha voces, porque ele diz que Deus apareceu a ele porque él dice que Dios se le apareció e mandou que ele saísse do mundo civilizado para ir para o meio do nada. y entonces le dice que salga del mundo civilizado para ir a la nada. Não parece ser uma história que pai teria orgulho. No parece ser una historia donde un padre se orgullezca. Mas a Bíblia diz que Abraão creu na promessa de Deus e disse: Pero la Biblia nos dice que Dios creyó en la promesa de Dios. há povo muito maior, Hay un pueblo mucho mayor, muito mais importante, mucho más importante, que dependerá de ti. que dependerá de ti. Não é uma cidade humana, No es apenas una ciudad humana, és povo glorioso. es un pueblo glorioso. São todas as famílias da terra. Son todas las familias de la tierra. Prestem bem atenção, porque do capítulo 3 até o capítulo 11, nós encontramos 5 vezes Deus falando sobre bênção em Gênesis. Entonces, tomemos atención. Desde el capítulo 3 al versículo 11, encontramos a Dios hablando 3 veces, 5 veces acerca de bendición en la tierra. Mas nos versos 2 e 3 do capítulo 12, Pero en los versos 2 y 3 del capítulo 12, são 5 vezes nesses 2 versos. son 5 veces solo en esos 2 versos. Há uma bênção muito maior para a fé. Es una bendición mucho mayor para la fe. Há uma promessa muito mais gloriosa em obedecer ao chamado de Deus. Hay una promesa mucho más gloriosa en obedecer el llamado de Dios. Deus disse a Abraão: eu vou engrandecer teu nome. Dios le dice a Abraham, voy a engrandecer tu nombre. Já ouviu essa história em algum lugar aqui em Gênesis? ¿Ya escucharon esa historia en algún lugar aquí en Génesis? Na Torre de Babel, qual era o objetivo da torre? En la Torre de Babel, ¿cuál es el objetivo de la torre? Nós construiremos para nós nome. Nosotros construiremos para nosotros un nombre. As suas ambições fracassadas os levaram a lugar nenhum. Sus ambiciones fracasadas no los llevaron a ninguna parte. Mas Deus graciosamente Pero Dios, de forma graciosa, nos dá nome. nos da un nombre. Jesus dia Jesús un día recebeu os seus discípulos que estavam voltando, recibe a sus discípulos quienes estaban volviendo e eles estavam voltando muito efusivos. y ellos volvían efusivamente. Diz assim: olha, nós curamos pessoas, nós expulsamos demônios, Y ellos dicen, nosotros curamos personas y expulsamos demonios. Jesus diz assim: nada disso importa. Y Jesús les dice, nada de eso importa. Se alegrem, Alégrense, porque os seus nomes porque sus nombres estão escritos están escritos no livro da vida. en el libro de la vida. Essa é a verdadeira bênção Esa es la verdadera bendición que reside sobre as nossas que vidas. reside sobre nuestras vidas. E é preciso que nós confiemos nisso Y entonces necesitamos confiar en esto até a eternidade. hasta la eternidad. É fácil? ¿Es fácil? Não.
de forma alguma, de ninguna forma. porque os versos 4 a 9 Porque los versos del 4 al 9 nos falam sobre a resposta de Abraão ao chamado e às promessas. nos hablan acerca de la respuesta de Abraham al llamado y las promesas. E eu quero chamar a atenção de vocês para nós terminarmos em duas coisas que o texto nos diz. Y quiero llamar la atención a dos cosas que este texto nos dice. Dois verbos, Dos verbos, que é armar a tenda que era armar la tienda e construir altares. y construir altares. Como é que Abraão responde ao chamado e às promessas de Deus? Entonces, ¿cómo Abraham responde al llamado y las promesas de Dios? Com fé do começo ao fim. Con fe del comienzo al fin. Porque o chamado e as promessas não tornam a nossa vida mais fácil. Porque el llamado y las promesas no hacen nuestra vida más fácil. Deus disse a Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Dios le dice a Abraham, vas a ser padre de una gran nación. Mas há um problema. Pero eso es un problema. Qual é? ¿Cuál es? Sua mulher não pode ter filhos. Su mujer no puede tener hijos. Deus disse a Abraão: eu vou te dar essa terra. Dios le dice a Abraham, yo voy a darte esta tierra. Mas há um problema. Pero hay un problema. Qual é? ¿Cuál es? A terra já está ocupada. La tierra ya está ocupada, Já está cheia. ya está llena. A graça, o La gracia, chamado el llamado e as promessas de Deus y las promesas de Dios trazem esperança, traen esperanza, mesmo aún nas circunstâncias mais difíceis. en las circunstancias más difíciles. Sara ainda vai permanecer estéril. ¿Verdad? Sara ainda vai permanecer sem filhos por algum tempo. Sara, su esposa, aún estará estéril por algún tiempo. A terra vai continuar cheia de cananeus. La tierra va a seguir llena de cananeos. Abraão vai para um lugar chamado Siquém, Y Abraham va para un lugar llamado Siquem, que é um lugar pagão. que es un lugar pagano. E Deus se revela a ele lá. Y Dios se revela a él allá. E diz assim: os conflitos vão continuar. Y Dios le dice así, los conflictos van a continuar. Vai ser uma terra de escolhas difíceis. Va a ser una tierra donde tus opciones, tus decisiones serán difíciles. Porque você vai continuar armando a sua tenda entre Betel, que significa a casa de Deus, Porque tú vas a seguir amando la tienda que está allá en Betel, casa de que Deus, significa casa de Dios, e Ai, y Ai, que significa ruína. que significa ruina. Não é fácil ser um cristão no mundo, numa terra cheia, com um monte de adversidades. No es fácil entonces ser cristiano en una tierra llena de Cheia de cananeus, de adversários. adversarios e idolatría, sí. Essas coisas não desaparecem da noite para o dia. Esas cosas no desaparecen de la noche al día. Às vezes as coisas vão ficando mais difíceis. Las cosas incluso pueden quedar más difíciles. Porque no verso 9 diz que Abraão vai caminhando para Negueb. Porque el verso 9 nos dice que aún Abraham va a avanzar hacia el Negev. E Negueb na Bíblia, lembra no Salmo? Y Negev en la Biblia, así que se recuerdan del Salmo, As torrentes do Negueb las torrentes del Negev. significa um lugar seco, insuficiente em si mesmo para manter a semente. Es un lugar insuficiente en sí mismo para mantenerse. Algumas vezes Abraão vai acertar, Algunas veces Abraham va a acertar outras vezes ele não vai acertar. y otras veces no va a acertar. Ele constrói altares para o Senhor. Él construye altares para Dios, Mas do verso de número 10 em diante, pero en el verso del número 10 en adelante, um dia Abraão pensou e disse assim: essa terra está seca demais. un día Abraham piensa y dice, esa tierra está seca de más. E ele vai para onde? Y entonces él va para dónde? Para o Egito. Para Egipto.
longe do plano e do propósito de Deus. lejos de los planes y propósitos de Dios. A vida melhorou ou piorou? Entonces, ¿la vida empeoró o mejoró? Piorou consideravelmente, Empeoró considerablemente, porque ele vai arrumar um problema que vai acompanhar a vida dele para sempre, chamado Agar e seu filho. porque él va a tener un problema que lo va a acompañar toda su vida, que se llama Agar y su hijo. Não é fácil permanecer No es fácil entonces permanecer no lugar do chamado e das promessas de Deus. en el lugar donde está el llamado y las promesas de Dios. Como crentes, Como creyentes, acertaremos acertaremos e erraremos sempre. y erraremos siempre. Mas Deus vai continuar falando conosco. Pero Dios va a continuar hablando a nosotros. Eu quero encerrar contando uma história Y quiero cerrar contándoles una historia sobre um velho pastor sobre un anciano pastor que estava morrendo. que estaba muriendo. Uma enfermidade havia destruído o seu corpo Una enfermedad había destruido su cuerpo e debilitado a sua mente. y debilitado su mente. Então um amigo pastor veio lhe visitar. Entonces un amigo pastor lo vino a visitar. Sentou-se ao seu lado Se sentó a su lado e perguntou a ele: y le preguntó: há algo que eu possa fazer por você, meu amigo? ¿hay algo que yo pueda hacer por ti, amigo mío? Sim, ele disse. Sí, le dice. Você poderia me lembrar algumas das promessas de Deus para a vida dos crentes? ¿Tú podrías recordarme alguna de las promesas de Dios para la vida de nosotros los creyentes? Ele diz assim: eu tenho vergonha de admitir, Y él le dice: yo tengo vergüenza de admitirlo, mas por causa das minhas lutas, pero por causa de mis luchas, da minha enfermidade, de mi enfermedad, eu não consigo me lembrar de todas as promessas. yo no logro recordar todas las promesas. E o seu amigo disse: Y su amigo le dijo: não se preocupe, no se preocupe, aquele que chamou aquel que llamó sabe todas as promessas que faz ao seu povo. sabe todas las promesas que te hizo a ti. Não é fácil, irmãos, permanecer no chamado de Deus. No es fácil permanecer en el llamado de Dios. Não é fácil crer em todas as promessas de Deus. No es fácil creer en todas las promesas de Dios. Mas graças a Deus Pero gracias a Dios que a fé não depende de nós. que la fe no depende de nosotros. Depende daquele que se revela a nós, Depende de aquel que se revela a nosotros, que continua nos chamando, que continúa llamándonos, que continua garantindo as suas promessas para a nossa vida. que continúa garantizando sus promesas para nuestra vida. E o chamado de Deus Y el llamado de Dios e as promessas de Deus y las promesas de Dios são para que nós nos lembremos sempre son para que nosotros las recordemos siempre. que o nosso sentido, Que nuestro sentido, propósito, propósito, segurança seguridad vem somente dele. vienen solamente de Él. Não há nada nessa terra No hay nada en esta tierra que pode nos dar o que somente os céus nos conferem. no hay nada en esta tierra que solamente los cielos puedan darnos. Então, fique firme Entonces, esté firme no chamado do Senhor. en el llamado de Dios. Se separe daquilo que não agrada a Deus, Sepárese de aquello que no agrada a Dios, para que você seja uma bênção de Deus onde você está colocado. para que tú seas una bendición en el lugar donde Dios te puso. E lembre-se, Y recuerda, o Senhor jamais esquece do seu povo. el Señor nunca se olvida de su pueblo. Glórias a Ele por isso. Gloria sea a Él. Amém. Amén.